estava contente com o que a gente já vinha fazendo, a gente arruma mais sarna pra situação. Você é um ET nesse planeta. É bolão, é Casé TV, é bet, é tudo isso rolando, então vamos... Copa do Mundo que se gasta mais? Será que a Copa vende? Será que eu invisto? Onde tá a atenção é onde as pessoas falar, estão. porque Então, é uma coisa que eu realmente detesto. nada é gratuito, você é o produto nessa situação. Nada é gratuito, se tem uma baita de uma estratégia de marketing. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei da onde e horário que vocês estão ouvindo o nosso podcast. Hoje a gente está lançando uma linha editorial diferente, que a ideia aqui é a gente traduzir, conversar temas que estão rolando e para você conseguir conectar isso com o seu negócio e também a gente trocar umas ideias aí do que a gente pensa sobre esses assuntos. Comigo, nada mais, nada menos do que meu sócio e parceiraço, Leonardo Colli. Isso aí, que bom. É testando coisas novas, né? A gente não estava contente com o que a gente já vinha fazendo, a gente arruma mais sarna pra situação. É isso aí. É isso Boa. aí, sempre em movimento, sempre em movimento. E aplicando o que a gente faz com os nossos clientes, né? Inovação, validação, então vamos testar. Deem os feedbacks para nós aí, você que está ouvindo, né? Comente, traga se você gostou ou não gostou. Traga o próximo assunto que nós vamos discutir, também vai ser muito legal ouvir o que vocês querem que a gente traga para a pauta. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Copa do Mundo. Copa do Mundo, gente. Se você não está acompanhando, você é um ET nesse planeta. Tá todo mundo acompanhando Copa do Mundo, é bolão, é Casé TV, é bet, é tudo isso rolando, então vamos falar sobre Copa do Mundo. Eu, como uma exímia especialista de futebol, só que não, nós vamos trazer o conceito de Copa aí para falar sobre mercado, né? E Copa do Mundo, será que deixou de ser um evento esportivo? Ou ainda continua sendo um evento desportivo, mas gerando muita mídia, gerando atração, gerando venda? E aí, ideia? E aí, eu quero trazer alguns números aí, porque como bons especialistas, né, a gente tem que trazer dados para Que poder até trazer a Copa do visão. Mundo mudou. A Copa gente do tem que Mundo mudou. pensar que é a primeira vez que a gente tem uma Copa do Mundo em 3 territórios, com 48 seleções. E eu estava verificando, são 39 dias. Não é mais os habituais aí 20 e tantos, 30 dias. Então, é uma Copa do Mundo muito mais extensa, é uma Copa do Mundo mais quilométrica, é uma Copa do Mundo que se gasta mais. E aí, como é que E fica todo esse panorama? projeção econômica de movimentação dessa Copa, né, um dado global, é de 41 bilhões, né? Isso fonte do Economic News Brasil. De dólares. Dólares, né, gente? Então, assim, é muita grana, né, que tá rolando nesse evento. Mas aí, Léo, quero começar aí fazendo uma provocação, né? A gente tá falando de Copa, a Copa, ela vende mesmo? Será que vende? Esse é um ponto que a gente tem falado muito, né? E alguns clientes até nos perguntam sobre isso. Será que a Copa vende? Será que eu invisto, né? Eu venho do têxtil, muitos clientes meus do têxtil perguntam: e aí, será que eu invisto esse ano no verde e amarelo e não vai ser mais um ano de ficar no estoque? O mais importante é saber que a Copa ela gera audiência, esse é o ponto. E tem muita gente que tem conseguido se estabelecer e aumentar o número de vendas. Ontem ainda, né, a gente está tendo ainda, estamos nas fases aí do Brasil, tivemos jogo do Brasil e aí tivemos uma grande surpresa, né, uma mudança até mesmo de geográfica, os carros estavam todo mundo querendo chegar em casa e aí me veio uma boa sacada, acessar o iFood, por que não? Para pedir uma comida em casa. E aí, olha que interessante, faltavam mais ou menos uns 50 minutos, uma hora, vamos arredondar, para o jogo. Quando eu vi aquela fila quilométrica para chegar em casa, eu disse: não vai dar tempo de passar no mercado. Vou pedir um iFood. E sabe o que veio ranqueado, Deia? Hum. Veio ranqueado os restaurantes que me entregavam antes do jogo começar. Aí tá o ponto. Acho que a grande questão que a gente tem que falar, e tu trouxe muito bem, né? Copa é a audiência, mas é a economia da atenção, né? E onde está a atenção é onde está o foco das pessoas. Não necessariamente você vai converter venda direta, mas tá todo mundo focando e discutindo o tema Copa. Como que você pode navegar no seu negócio sobre essa temática?
Seja com um posicionamento de criativo usando as cores da Copa, seja usando slogans da Copa para poder conversar com o teu cliente, até para puxar assunto, fazer rapport, mas se o teu produto, se o teu serviço está diretamente relacionado a essa paixão nacional, né, tá no entremeio ali, que é comida, bebida, restaurante, vestuário, cara, tu tem que se posicionar na Copa. É Não tem verdade. como, não dá. Só que agora, cuidado, né? Porque pode sair muito caro também. Esse é um ponto que eu estava levantando antes da gente começar aqui o podcast. 50 milhões de reais foi o que o Mercado Livre investiu somente em cupom de desconto para essa Copa. Esse é um número que a gente percebe não só com o aumento de mídia, mas com a galera acessando os trend toppings ali a todo momento no jogo da Copa, e é liberado aquela explosão de cupom. As pessoas esperam aquele momento. E aí, uma outra coisa que me passou, né, e ontem eu percebi isso muito freneticamente no jogo, é que cada vez mais, a gente já vai chegar nessa pauta do Cazé TV, mas cada vez mais o Cazé tem feito um trabalho de trazer alguém à tona, né? Foi isso com aquele goleiro de Cabo Verde, o Vozinha. Vozinha. Foi isso ontem também com o Douglas Santos, né? E aí eu estava vendo o Google Trends, que é uma coisa muito importante que muitos clientes nossos deveriam utilizar e todo mundo deveria utilizar, que é perceber, e aí, será que esse assunto ele só é um assunto que está sendo verbalizado ou as pessoas estão pesquisando? Estourou, gente. Estourou a quantidade de pessoas pesquisando sobre o jogador da seleção brasileira, o jogador goleiro da seleção de Cabo Verde e assim por diante. Então, vejam tamanha possibilidade de lançar essas pessoas também, né? Essas pessoas que muitas vezes não eram nem figuras públicas. Vozinha tinha 50 mil seguidores Sim. e agora passou de 15 milhões. Já Eu até já passou, perdi o último histórico dele de número de contagens, né? De novo, aí vamos falar sobre estratégia de marketing e comunicação, né? Onde está a atenção, é onde as pessoas estão. Então, como que você está conseguindo ativar ação após essa atenção, né? Qual é o CTA que você está usando ali para poder chamar teu cliente, para chamar teu lead? Tem um outro dado que é muito interessante, Léo, que assim, quem trabalha com e-commerce e usa muito marketing digital, tem uma janela de 2 horas antes e 2 horas depois do jogo que a galera para de comprar. Porque é o momento de deslocamento, durante o jogo também dá uma baixada, mas ali você pode usar gatilhos para ativar nos intervalos, que é quando movimenta novamente, por isso cupom de desconto do Mercado Livre, nada é por acaso. Então, assim, essa questão de você poder casar a atenção, mas com uma ação para gerar o movimento para compra. Então, isso é uma coisa bem importante de reforçar. E fora aqui do nosso roteiro, eu estava pensando numa coisa, né? Essa inversão também do digital com o meio físico, propriamente O dito. famoso digital. Esse ponto ali que você comentou, os 15 minutos do intervalo, é muito importante também para esse consumo digital. Mas eu fico pensando, por outro lado, nesse tempo, durante o tempo do jogo, quando não é bar, quando não é restaurante, como é que está o mercado no presencial nesse momento? Como que a gente se prepara também para esse momento? Eu imagino que academias, o Sim. varejo como um todo, ele deve ser muito, muito afetado por conta desses momentos de jogos importantes, né? E aí tem uma coisa que eu queria te provocar, Déia. Tem uma fantasia no mercado que a Copa do Mundo é máquina de vendas, né? Mas a gente já entendeu que não é. É uma exposição. Quem vai bem nessa exposição normalmente vende muito bem. E esses grandes players, eles já entenderam a lógica, o racional, essa estratégia que você comentou. Mas quem não vende normalmente queima estoque. E aí, como fazer? Porque é um período que se não fizer uma ação bem feita, você vai ficar com estoque muito grande. E é sazonal, é específico. Você vai esperar quantos anos? Mais 4? Isso a gente também tem discutido bastante com os nossos clientes sobre a estratégia comercial e como trabalhar esse período de Copa também, olhando quem vende para o varejo, né? Porque é um período que faz com que as lojas, os mercados, enfim, né? Todo pequeno varejista pare, né? Não tem movimentação na rua. Se você for andar na rua no horário do jogo, cara, Eu não ando. esquece. Você se ferra ali nos 40 minutos antes, ali pegando trânsito, e depois tá todo mundo assistindo o jogo em algum lugar. E como que você trabalha para chegar no seu cliente, fazer seu cliente também movimentar nesse período, né? Então não é sobre dar desconto, né? Não vai adiantar.
e tudo bem assim, gente. Se você errou e fez estoque, não montou uma boa estratégia, a gente já tá indo aí para a fase de mata-mata da Copa, né? Ainda tem bastante coisa pela frente, mas assim, agora você tem que pensar também como diminuir teu custo, né? Também não vai ficar com esse estoque parado aí que vai ser bobeira, E né? aprender com os grandes, né? Porque a gente tem percebido, eu estava pesquisando sobre camiseta da seleção. A gente vai começando lá no início, tá meio desaquecido, tá frio no negócio. Aí o Brasil começou a ganhar, começou a motivar a gente. Espero que até a data de lançamento do podcast ele esteja, né, ainda. Mas muito bem. E aí, gente? E se as coisas elas estão aquecendo? Eu percebi olhando lá no próprio Mercado Livre, não tinha camiseta da seleção. Por quê? Porque você tem um player vendendo, especificamente, tem um player vendendo as camisetas oficiais da Copa. Uai, então olha a oportunidade aí também, né, para ser trabalhado. Estou dando aqui um exemplo, mas veja a tamanha responsabilidade que a gente tem, né? Porque a gente vai aquecendo, esse timing ele é É, muito definitivo, né? O início, a gente acha que o consumidor ele vai consumir lá no início? Pode ser que não. Pode ser que ele está aquecendo, assim como eu, agora que eu quero comprar a camiseta da seleção, a nova. No início eu não estava muito aí, não. Acho que eu fui aquecendo os motores. tu trazendo essa visão também me fez refletir sobre a energia da Copa, o movimento da Copa, né? Eu acho que se falava muito sobre ela, né? Tinha uma grande expectativa, uma Copa que engloba 3 países, um dos países em guerra declarado, que é uma coisa bem atípica, inclusive com times, né, competindo que estão em guerra declarada, Uhum. que isso nunca aconteceu antes na história da Copa, né? Com um grande risco ali, né, por estar em guerra. Uma É, logística uma complexa. logística super complexa, os ingressos da FIFA ali com variação, né, dinâmica, o que fez muita gente não comprar ingresso porque estava muito caro, mas agora também já está esgotando. Como esse movimento também ele vai ganhando corpo. Por quê? De novo, atenção. As pessoas começam a concentrar sua atenção nisso e a gente entra no efeito manada, gente. Isso é estratégia de neurociência, né? Então a gente começa a ir junto com o bando. E a Exato. Copa, ela tem uma proporção muito grande, né? São muitos países envolvidos que têm uma paixão genuína por esse esporte. A gente está falando, né, do Brasil, que é a Uhum. paixão nacional. Muitas marcas navegam nessa paixão justamente por isso, né? E aí eu vou dar um exemplo muito interessante, porque ontem estava vendo o jogo da seleção, no momento de um dos gols, parou o replay para entrar uma propaganda da Coca-Cola. Vocês repararam nisso? O quanto a Sim. Coca-Cola está vinculando o quê? A estratégia de brand fudida. O momento de maior alegria do brasileiro, o momento do gol, pá, abre uma Coca-Cola. É Então, viva a assim, felicidade, né? O lema, né? genuinamente, né? Então, assim, é estratégia de marketing na veia para consumo, e não só para consumo, mas para atrelar a A marca gente a que é uma mais sensação. crítico, a gente que é mais crítico fica com raiva, porque queria ver o lance, É, né? E aí dividiu tela com Coca-Cola, mas tudo bem, tá desculpado porque a estratégia foi boa. E aí, deixa eu pegar esse gancho. A gente pode trabalhar também esse tipo de case como Black Friday, por exemplo, né? Qual a correlação na tua visão, Deyer, com Black Friday e Copa do Mundo? Será que tem uma sinergia e não vou dizer a mesma estratégia, mas será que a estratégia ela pode ser similar para esses eventos? Porque são eventos esperados, a gente já sabe. E aí eu acho que bem trouxe também esse ponto do efeito manada, que é um gatilho que a gente usa muito em venda, né? O gatilho de escassez. uhum. Então, as pessoas estão comprando, eu tenho que ir também junto. Como que dá para correlacionar Black Friday e Copa do Mundo aí na tua visão? A gente tá falando de eventos de calendário, né? Não só Black Friday, né? Dia das Mães, Natal, Dia Verdade. das Crianças, Páscoa. Agora estamos em São João também, que é um evento de calendário de consumo muito forte, né? Então, assim, só que não é para trabalhar no momento. Tipo assim, você tá Uhum. falando de Black Friday, agora, talvez um pouquinho antes, você já tem que estar montando sua estratégia de Black Friday aí para poder ter uma ação de fato que conecte e consiga converter vendas, né? Qualquer calendário. Marcas, né, que trabalham com varejo forte e consumidor, tem que trabalhar o calendário porque existe essa presença e essa espera do consumidor sobre esse momento. E sair fazendo de qualquer jeito vai custar muito caro. Às vezes é melhor até você não fazer
do que tu sair atrasado no negócio querendo fazer de qualquer jeito. É verdade. Então, pensar numa estratégia de Black Friday é super importante, assim como a gente tá falando de Copa Cuidar do para Mundo. esse efeito manada não virar contra o feiticeiro, e aí você, porque eu não tô fazendo, eu vou embarcar nessa. Mas não é uma coisa imediatista. Quando a gente fala, né, de estratégia, não dá para resolver aquilo que precisava ser resolvido em 30, 60, 90 dias, não tem como, não tem nem IA para produzir isso tudo em um dia, tem como, né? E aí eu queria trazer um tema bem legal e polêmico, né? Porque legal do ponto de vista da audiência, mas muito polêmico, porque a gente sabe que o índice de endividamento das pessoas está aumentando pra caramba por conta de bets, tigrinho, mas efetivamente vamos falar de bets. E aí, como que tá esse cenário das bets no Brasil e no mundo? Aí eu vou falar porque é uma coisa que eu realmente detesto. E aí eu vou falar assim com uma grande preocupação. Vou trazer um dado, tá, gente? As bets drenam 30 bilhões de reais por mês de consumo. Então, o dinheiro que poderia estar comprando comida, comprando roupa, movimentando a economia, tá indo para as bets, tá? Uhum. E levam 270 mil famílias à inadimplência. Severa, aquela mais grave. Cara, isso é muito sério, gente. E aí, o que que tá acontecendo? Estamos, da mesma forma que a Coca-Cola tá conectando com a paixão nacional, os bets também estão fazendo isso, né? A gente tá vendo um movimento grande, político, inclusive, de buscar formas de não trazer essas instruções. Você sabe, Normativas. vocês que estão acompanhando e estão assistindo via Cazé TV, tem momentos que eles estão discutindo odds ali no meio da transmissão. Então, assim, existe sim essa divulgação das bets de maneira excessiva. A maioria das propagandas que estão rolando ali durante a Copa são propagandas de bets, sem contar os patrocínios de times no Brasileirão e etc e tal. E a gente está trabalhando com aposta, né? Aposta é risco. E a população que está colocando dinheiro nisso é uma população que está tirando dinheiro de dentro de casa para botar nas bets. Normalmente, quem está endividado é a população mais vulnerável nesse ponto, né? E aí tem um outro dado, um dado preocupante mesmo nesse ponto, que é hoje as bets elas têm um impacto 3 vezes maior do que os juros. Então, o que a gente via 10, 15 anos atrás do impacto, principalmente dos juros, cartão de crédito, né, o cheque especial, que eram os maiores índices de juros e o maior índice de endividamento para o consumidor, hoje a Bets já supera em 3 vezes. Então, é um dado alarmante e que as famílias, com certeza, aí têm trazido um prejuízo danado e a gente não tem nem uma noção. Muitas vezes a gente vive numa bolha que não consegue compreender tamanho problema, impacto social que tem gerado com as bets, né? E aí, Léo, o que eu fico, assim, muito chateada, mas eu fico puta, é que, pô, a gente tá falando do esporte, que é o esporte nacional, os ídolos são os jogadores, e os caras estão lá fazendo propaganda de bet pro cara ali que, né, mal tem, pra mulher, porque o índice de endividamento feminino também tá bem alto, né? O Procon trouxe um dado ali, ó, que 4 em cada 10 apostadores se endividaram após usar bets e a maior parcela são mulheres de até 30 anos com renda de até 2 salários mínimos. Isso lá no Procon de São Paulo, esse dado. Então, assim, a pessoa se vê aquele cara que é o ídolo, ela vai botar o dinheiro lá, entendeu? Só que é um dinheiro que ela não tem. E é um dinheiro que tá saindo da economia, tá saindo lá de você que tem uma loja, de você que tem um mercado, de você que tem a indústria que produz o produto, para ir lá para essa galera que tá fazendo o dinheiro, né, rodar aí e não tá movimentando a economia. Então, E acho que não é essa uma questão nova economia não é uma boa, nova economia saudável, boa, né? E exatamente. aí tem um ponto também que é preocupante, que são, né, agora tem aparecido menos, mas ainda tem acontecido de alguns jogadores estarem envolvidos nesses esquemas de bets, né? Então a gente sabe que esses esquemas de apostas, eles não só movimentam todo esse mercado paralelo, né, das famílias, desse endividamento, e aí também alguns jogadores têm feito de forma proposital. Já temos, inclusive, jogadores na Copa sendo, né, averiguados aí, né, sendo vistos por suas nações, né, por suas nacionalidades, ministérios públicos, né, de cada federação, enfim, para que a gente consiga entender se de fato essas pessoas estão envolvidas. Então aqui fica um alerta também, um dado alarmante para que
vocês, né, influenciem no bom sentido, né? Porque influenciador é isso. A gente estava falando há pouco, né, de influência, de canal. Então vamos influenciar no efeito manada do bem, né? E alertar do que não fazer. Porque tem um ponto muito relevante que é o jogador compulsivo, ele nunca fala que ele perde. O jogador compulsivo, ele sempre fala que ele ganha. E aí que tá um problema. Pega uma pessoa vulnerável que já está num índice de endividamento, essa pessoa vai se afundar mais ainda tentando compensar aquele buraco que ela já se encontra. Então, isso é um Eu ponto acho de que atenção, viu? tem várias. A gente já vem discutindo sobre mecanismos de aposta, né? As empresas que estão trabalhando isso com uma consciência, levando esse conhecimento para os seus colaboradores, né? Desde o Tigrinho, né? Começou lá com o Tigrinho, daí veio as bets muito forte, tem todo o movimento aí político sobre isso, né? Hoje eu até ouvi uma reportagem falando sobre a Cazé TV, né? A gente vai falar sobre Cazé TV, mas eu acho que eles têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Porque afinal de contas, você para olhar a transmissão, cara, a lateral é propaganda de bets, o rodapé é propaganda de bets, daqui a pouco para a transmissão, vai falar de bets, né? Então, assim, são vários estímulos para um consumo que não é um consumo saudável. Não tem, desculpa, gente, não é saudável. A aposta não é saudável, né? E ainda mais num país como o nosso e numa situação econômica que a gente está, de juros altos. Então, assim, cara, não dá para se enfiar num negócio desse que é risco altíssimo. Exato. Então, aqui eu quero começar a discutir também outras coisas assim. Cara, reflete, vale a pena tu entrar nessa onda, vincular tua marca nesse cenário que é um cenário, desculpa, gente, duvidoso, né? Existe aí, claro, toda uma investigação de Ministério Público aí sobre algumas bets, né? Tem taxações para as bets menores que estão quebrando porque não estão conseguindo sustentar uma operação. Mas, cara, vale a pena você estar vinculado a isso? Acho que reflita aí, porque posicionamento de marca também é você não se posicionar também é um posicionamento, E né? tem um ponto aqui que eu acho que é relevante para nossos clientes e também nossos parceiros e mercado de maneira geral, influenciadores, né? Entender e saber quem são os influenciadores também que estão atrelados a essas bets. Por isso que a gente tem falado cada vez mais dos micro-influenciadores, né? Falando de comunidade, porque muitas vezes você contrata um influenciador, uma grande corporação contrata um influenciador e ele também está atrelado com outras coisas, e aí, quando a gente vai perceber, a gente tá também com uma campanha rodando em conjunto e isso traz um prejuízo danado. Por mais que a gente não tenha nada a ver com bet, mas aquele Vincula a influenciador marca, né? comum, ele vincula essa É, marca, né? acho que Então, tem que ter uma cautela grande aí nas decisões que se você está tomando como empresa, como você também está tomando decisão como cidadão, né? Porque a gente está falando de um problema que é um problema social sério. exatamente. E a gente, né, e falando por mim, me preocupa muito isso e como a gente está levando esse assunto como tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E eu falo isso sempre para todo empresário que a gente atende, né? A responsabilidade é nossa. Ah, mas aconteceu um problema. É tua. Quem contratou? Ah, fui eu. Então a responsabilidade é nossa. Então fica uma linha muito tênue entre cumplicidade, né, e essa contratação, né, esse investimento em marketing digital aí também. Aproveitando aí o tema das bets, né? E eu citei ele já em outro momento, vamos falar de Cazé TV? Casé. Cazé TV aí transmitindo, né, a Copa. Ontem eu acho que já bateu 35 milhões, né, de inscritos, 8 bilhões de visualizações acumuladas, transmite todos os jogos da Copa de maneira gratuita. Eu vou botar aqui as aspas, porque eu já vou falar sobre isso, tá? De maneira gratuita, né? Onde a maioria das pessoas estão acompanhando os jogos através da Cazé TV. E aqui, cara, tem vários insights interessantes para a gente discutir e também polêmicos, né, Léo? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar, né? É gratuito, Léo? Olha, eu não tenho essa visão não, viu? Nada é gratuito, se tem uma baita de uma estratégia de marketing e ali, gente, pelo amor de Deus, quantas empresas estão tratando a Cazé como uma boa vitrine, né? Então a gente efetivamente está pagando por isso tudo, né? Eu não considero gratuito não. Mas antes de eu puxar novamente esse gancho e te devolver, porque eu sei que você tem muito conteúdo nisso, daí eu estava num cliente na semana passada e eles iam transmitir o jogo da Copa,
né? Um telão de LED, a coisa mais linda. Infelizmente, eu não pude ficar até o final para acompanhar o jogo naquela localidade. Mas olha que interessante, eles fizeram uma votação, mais ou menos tinha umas 150 pessoas na plateia. E eles fizeram uma votação para escolher entre 3, né, players ali para passar o streaming ou a TV. Uhum. E eles colocaram uma opção na mesa que não tinha delay, né? Ou que o delay era baixo. E mesmo com delay alto, e a gente sabe que o Kazé tem um pouquinho mais de delay por questões do streaming, mesmo no YouTube, eles optaram por ouvir e ver no Kazé TV. Olha a tamanha força de marca e representatividade. Então, eu particularmente me incomodo um pouco com o delay e eu torço para que os meus vizinhos não façam muito barulho nesse momento quando o gol do Brasil sair, porque eu também estava vendo no Kazé TV. Então, mas te devolvendo a pergunta, Déia, e aí? Você acha que é gratuito? Eu vou entrar em duas temáticas aqui pra gente conversar, né, Léo? Primeiro, assim, nada é gratuito, você é o produto nessa situação, Tem né? almoço grátis? Não tem. Você tá vendendo seu dado, né? Tá dando seu dado de graça, na verdade, porque tudo é coletado, né? O que você acessa no YouTube, quais são suas preferências, ou quais são quem você curte, quem você comenta, quais são os assuntos que você mais procura, tudo isso é capturado, gente. Não se iluda, e é sobre isso que a Cazé TV tem montado excelentes estratégias de engajamento. E não tem como negar que os caras realmente conseguem engajar muito bem. Eles têm toda uma visão de gerar identidade com o público, Comunidade. comunidade, de desmistificar algumas coisas, de mostrar emoção, de mostrar, trazer o torcedor para perto, coisas que a TV tradicional não trabalhava bem e agora está tentando trabalhar, mas, O né? exemplo que a gente deu do próprio Vozinha, ontem do outro jogador da seleção, isso é incrível, né? Isso. Olha o poder que eles estão gerando, milhões de seguidores para uma pessoa. Isso é gigante, né? Não, e até a forma de transmitir, né? Quem são os comentaristas, como que esses comentaristas trazem, né? A reação, né? Vocês acompanharam as outras Copas. A gente não conseguia ver a reação do narrador, do comentarista ali quando o jogo tava rolando, quando acontecia o gol. Cara, tem momentos emblemáticos das Copas que você lembra do grito de gol, né? Do Galvão. Eu sou velha, sou saudosista, né? Lembro do grito de gol, da defesa do Tafarel, É. coisas que são o quê? Trazem emoção, por isso que conecta a gente, né? E eles estão trazendo isso, trazendo também a imagem do cara, ou quanto o cara comemora, e tudo isso faz o quê? Que aproximar, gera aproximação, faz com que a gente se sinta próximo deles. Mas tem toda essa história por trás que a maioria das pessoas não sabe, não conhece, que é isso, gente. Faz uma análise crítica da transmissão. O quanto de propaganda, de ads, enfim, você é bombardeado durante a transmissão da Cazé. E não é à toa. É aí que eles ganham dinheiro, né, gente? Não é de graça, não tem de graça. E não é à toa que a publicidade, né, tradicional, ela cresce 2,3% ao ano, e no digital a gente tem praticamente 13%, né? Então, assim, essa projeção do digital, ela vem acompanhando tudo isso. E aí tem um outro ponto também, que não é só a Cazé, a gente vê outros players lançando streamings, né? Então, a própria Globo, né, fez a GE TV, né, canal. Inclusive, um dos jogos eu vi por lá também. Mas seria uma admissão da própria Globo ou das outras emissoras Sim. que não é um caminho sem volta? Sim, até porque assim, o perfil do consumidor tá mudando, né? Ele não tá mais só assistindo na TV, assistindo TV aberta, ele tá assistindo no celular, ele tá assistindo no tablet, né? Então, essa questão de dar do conteúdo ir para outros meios, ele é um movimento natural que algumas emissoras já começaram a fazer antes, né? A Globo já vem com o GE faz tempo, né? O SBT também trouxe seu streaming ali. Eles têm que usar como âncora, assim, todo o conteúdo que eles têm, afinal de contas, são anos de conteúdo ali, né? E aí a gente vê estratégias diferentes para poder engajar, né? De buscar nostalgia, de refazer novelas antigas, tudo isso é o quê? Você voltar com esse viés nostálgico a produzir conteúdo para engajar, usar o teu streaming, que é o que te movimenta. Mas a gente ainda tem que pensar que, cara, a internet está disponível para muita gente, mas ainda não é para todo mundo. A TV aberta também tem o seu valor, ela atinge um público específico, né? Não é à toa que o Galvão ainda está lá narrando a Copa, né? E que está conectando com algumas pessoas, mas eu acho que quando a gente olha, faz esse zoom sobre a Cazé,
A gente tem que entender que o perfil do consumidor está mudando e a gente tem que refletir criticamente sobre o quanto a gente é o produto disso e o quanto a gente vai entrar e nutrir esse algoritmo para que a gente consuma mais, compre mais desses produtos que estão ali fazendo os patrocínios, jogue nas bets que eles estão trazendo. Então, cara, a gente tem que cuidar para a gente não virar, né, uma massa sendo modelada nesse meio cada vez mais potencializado pelos dados e pela IA. E daí, deixa eu já conectar com uma coisa muito interessante que a gente tem falado bastante, né? Em tempos de IA, a gente tem falado muito sobre isso. A humanidade também, né? Esse toque humano faz a diferença, né? As pessoas têm cada vez mais pedindo, suplicando pela humanidade, né? Hoje está difícil até um e-mail, você receber um e-mail que seja humano, que seja genuíno. E a palavra genuíno tem que cuidar, viu? Que agora até a IA está escrevendo genuíno. Então, esse é um ponto bem interessante. Mas eu queria conectar isso com também esses streamings. O quão mais próximo do público esses streamings estão ficando, né? É o influenciador que é o repórter. Então, isso torna um ambiente muito impessoal, né? A gente vê até muitas vezes alguns comediantes ali trabalhando como influenciadores e repórteres desses canais especificamente. E o quanto eles têm conseguido se conectar com esse público. Eu acho que aí faz uma diferença. E aí, quando a gente pergunta Claro. o que você prefere, é esse ou esse? E aí pesa muito mais quando a gente fala Porque é o de viés de comunidade, identidade, né? Ele vem muito forte, o viés de identidade, de pertencimento. As pessoas que consomem isso sentem parte disso, porque, cara, quem vê o Cazé lá no começo do canal dele lá, fazendo os reactions, os comentários, ele sempre levou isso muito, trazendo as pessoas para comentar, trazendo as pessoas para interagir. Foi aí que ele foi construindo a comunidade que ele construiu, né? Enquanto a TV aberta estava distante lá, o cara com o paletó atrás da mesa, falando sério, todo durão, né? A internet vem trazendo essa pessoalidade. Só que aí tem um contraponto que eu acho que, cara, tem que refletir. Nós dois somos acadêmicos, né? Eu tô aí fechando meu mestrado, o Léo é mestre. Cara, o cara que é um influenciador fazendo papel de repórter não é um comunicador de formação. Não. Não tem noção do poder e da responsabilidade que é ser um comunicador. Exatamente. E do quanto ele pode, e ele mobiliza a massa, e a importância ética, inclusive, nisso. Então, assim, acho que vamos refletir um pouquinho aí, gente, porque tá muito fácil a gente entrar nesse mar e surfando essa onda sem entender para onde esse mar tá levando, né? Então, aqui vem uma análise crítica forte sobre, cara, o que tu tá consumindo? Isso é um conteúdo de verdade? É um conteúdo bem pautado? É um conteúdo que foi estruturado, que tem alguém ali que realmente estudou e tem responsabilidade sobre o que está comunicando? Ou tu tá consumindo qualquer coisa e tá replicando isso sem nenhuma noção do impacto que isso é em relação à comunicação e à sociedade, né? E para a gente ir para o final desse nosso teste aqui, como podcast diferente, eu vou entrar num último bloco aqui. E aí? O que a gente faz com tudo isso, né? Com esses aprendizados? A Copa pode servir de um teste de maturidade de negócios, de estratégia, né? Onde entra aí a criatividade, a execução, a governança, a responsabilidade nesse meio todo. E como que eu me programo com mais eficiência, com mais estratégia, não só pela Copa, mas como a Daia comentou, de diversas coisas que estão acontecendo, né? Seja guerra, como que eu me preparo diante de uma guerra, de um conflito geopolítico, de uma recessão econômica, de uma alta taxa de juros, de uma inadimplência. E aí? O que a gente faz? Eu gostaria de encerrar esse podcast aí, que é uma conversa aberta aqui entre eu e Leonardo sobre essa temática, trazendo uma provocação do segundo semestre, gente. Eu acho que assim, estamos entrando no segundo semestre de um ano mega desafiador. Se você está conseguindo aí bater suas metas, cara, louvor total para você, porque tá muita gente penando, né? É um ano que já começou com uma reviravolta gigantesca ali envolvendo juros e depois guerra, e aí veio petróleo, frete aumentando abruptamente. Agora vem Copa, que, cara, diminui produtividade, gente, não vem dizer, diminui produtividade, diminui a atenção, mesmo que as pessoas, né, estejam ali, estão mais preocupadas com o bolão, com quem vai ganhar, quem vai perder, e tem muita coisa rolando, sem contar que a gente está indo aí para um final de ano que tem eleições.
e a gente sabe que no Brasil essa eleição vai ser uma eleição que pode mobilizar muitas ações e reações econômicas, mercadológicas e de decisão dos empresários. Então, a gente está entrando para um segundo semestre que pede uma revisão de planejamento. Se você fez um planejamento, né? Porque você pode nem ter feito e aí tá só matando, né? Matando um leão por dia. E não é Né? sobre só 2026. Tenhamos que lembrar que 2027 está logo aí e a gente tem efetivamente reforma tributária Isso entrando em eu ia entrar 2027. nessa questão assim, Então, né? assim, é muito importante, acho que a revisão, né, de um planejamento, se não foi feito, mas pensando já nesses próximos ciclos, gente, os ciclos têm cada vez ficado mais curtos. A gente tem comentado muito isso dentro dos nossos planejamentos estratégicos. Era muito longo. Antigamente a gente fazia planejamentos de 10 anos. Que loucura, que devaneio coletivo que a gente viveu, né? E aí veio pandemia e o negócio mudou abruptamente, né? 2020 assolou aí uma mudança que basicamente todo mundo teve que parar, frear, e em um mês as coisas mudaram significativamente. E hoje a gente tem falado muito de planejamentos mais curtos, mas não só o planejamento, a revisão, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Saber entender que não é se não está acontecendo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, opa, temos um ponto aqui para a gente revisar. Não dá para seguir na mesma linha, né, Deia? E aí eu vou conectar muito sobre o que a gente até estava conversando hoje, né? Sobre essa revisão ser feita com bastante coerência, né? Porque se tu parar para olhar todas as variáveis que estão em jogo, dá um desespero, mas é isso aí, senhor empresário. Bem-vindo ao mundo. A gente está aqui matando, cozinhando, limpando o chão, fazendo comida e resolvendo. Porque não dá para esperar, né? Não dá para se iludir com um falso otimismo do que, cara, até o final do ano eu vou resolver. Se esse primeiro semestre já não foi aquilo, o segundo semestre vai ser ainda mais desafiador. Mas e aí? O que que tu pode controlar, né? Aí vem a filosofia estoica que eu gosto muito, que traz isso. Tem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. Então trabalhe sobre as que você pode controlar. Então pega os resultados do primeiro semestre, faz uma análise crítica do que deu certo, que não deu, né? Potencializa o que deu certo, revisa o que não deu, olha o teu cenário para os próximos 6 meses, quem são os clientes que tu consegue trabalhar de fato, que tu tem uma boa margem, que uma coisa que eu acho que é muito legal em cenário de inadimplência que as pessoas esquecem é olhar a tua base de cliente, ali pode ter um ouro que tu, sei lá, lança um novo produto, lança uma nova campanha, faz alguma coisa para tu trabalhar nessa base que tu já tem relacionamento, que tu já sabe o crédito, já sabe, cara, tem coisa que dá para fazer, o que não dá para ficar chorando. E transforma isso num plano de ação, acompanha numa cadência mais frequente, não fica olhando só o mês, quebra em quinzena, quebra em semana, sei lá, mas faz o que tu pode fazer, o que tá sob seu controle. Cara, Copa a gente não controla, taxa de juros a gente não controla, a guerra a gente não controla, as eleições a gente não controla, o que a gente controla é a nossa empresa e as ações que a gente pode tomar para fazer o negócio acontecer. Deia, para finalizar, eu queria que você trouxesse a tua frase, aquela frase do estado de consciência, que eu acho que vai de muito encontro ao que a gente está falando agora, tá? Porque é muito natural a gente ver nesse momento, né, de revisão, de planejamento estratégico, de um monte de coisa acontecendo, as pessoas batendo cabeça, não conseguindo sair do lugar, né? Então muitas pessoas me procuram agora, né? Esse momento é um momento de muita procura. Qual que é a tua frase que você Não é a sempre... minha, tá? É do Einstein, tá? Mas já virou da Deia, É porque porque eu falo assim, ó, ela com eu constância. acho que ela falou muito mais do que o Einstein, tá? Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. O que significa isso, gente? Se eu criei esse problema sozinha, eu não vou resolver. Eu tenho que mudar o meu estado de consciência. Como que a gente muda o estado de consciência? Conversando com outras pessoas, ouvindo podcast, trocando, enfim, busque outras referências, fale com a Cofound e porque sozinho tu vai ficar batendo a cabeça, tenho certeza, né? Traz teu time para perto, ouve o teu time, né? Ali também tem outras visões que vão mudar teu estado de consciência. Então eu bato muito nessa frase porque é isso, assim, às vezes a gente tá querendo sair do buraco cavando mais o buraco sozinho, porque tu não tá conseguindo ver a luz, tem que ter alguém ali para te dizer, olha, ó, vamos para essa direção. Então,
esse cenário de segundo semestre pede esse olhar crítico, assim como a gente discutiu a Copa, que é uma das variáveis, mas aí comenta aí o que vocês querem que a gente traga aí no nosso próximo episódio. Muito bem, fechamos esse episódio que eu acho que deu muito certo. A gente, pelo menos, eu acho que não vai ter, a produção já tá fazendo sinalzinho aqui para mim dizendo que não vai ter corte. Então, eu acho que foi fluido o papo. Bom, gente, obrigado para quem ficou até aqui com a gente. A gente vai ter mais rodadas desse papo aqui com a gente. Sigam, né, a Cofound aqui nas redes sociais, Cofound BR, também no Instagram, no LinkedIn, etc. YouTube. E para quem quiser, né, a gente está disponibilizando ainda o nosso Radar 360. Só comenta lá, Radar, e a gente envia esse radar para que vocês consigam fazer esse diagnóstico, essa visão 360. Já é o primeiro passo aí para quem quer mudar o estado de consciência. Fechou? Boa. Valeu! Valeu, gente.